Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Maringi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, né? Primeira aplicação, caderno, deixa eu ver, de caderno azul. E agora a gente vai para a questão 30. A questão 30 é bem interessante, ela tem dois textos, né? Uma questão de linguagens aí. O primeiro texto, ele descreve o seguinte: extrato. Na passagem de uma língua para outra, algo sempre permanece, mesmo que não haja ninguém para se lembrar desse algo, pois um idioma retém em si mais memórias que os seus falantes, e, como uma chapa mineral, marcada por camadas de uma história mais antiga do que aquela dos seres viventes, inevitavelmente carrega em si a impressão das eras pelas quais passou. Se as línguas são arquivos da história, elas carecem de livros, de registros e catálogos. Aquilo que contém pode apenas ser consultado em parte, fornecendo ao pesquisador menos os elementos de uma biografia do que um estudo geológico de uma sedimentação realizada por um período sem começo ou sem fim definidos. Ecolalias, né, aqui no caso da Unicamp, né, sobre o esquecimento das línguas. Beleza, o texto 2 descreve o seguinte, olha só, linguística histórica. Na reflexão gramatical dos séculos XVI e séculos XVII, não, 16 e 17, a influência árabe aparece pontualmente e se reveste, sobretudo, de item bélico fundamental na distribuição de rudeza aos idiomas português e castelhano, né, por seus respectivos detratores. Parecer com árabe, assim, é uma acusação de dessemelhança com o latim. E a pergunta diz o seguinte, olha só. Relacionando-se as ideias dos textos a respeito da história e memória das línguas, quanto à formação da língua portuguesa, constata-se que o quê? A presença de elementos de outras línguas no português foi historicamente avaliada como um índice de riqueza. B. O estudioso da língua pode identificar com precisão os elementos deixados por outras línguas na transformação da língua portuguesa? C. O português é resultado da influência de outras línguas no passado e carrega marcas delas em suas múltiplas camadas? D. O árabe e o latim estão na formação escolar e na memória dos falantes brasileiros ou é a influência de outras línguas no português ocorreu de maneira uniforme ao longo da história? Pause o vídeo, tentem fazer aí, vamos ver se vocês vão acertar. Bom, galerinha, pausaram o vídeo. Se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Por quê, né? Porque o português é resultado da influência de outras línguas no passado e carrega marcas delas em suas múltiplas camadas. Se a gente for analisar o texto, né? O texto 1, ele vai realizar a afirmação de que as palavras possuem em si mais memórias do que seus falantes. Então, entra muito a questão da memória, né? De forma a destacar a construção histórica dos sentidos desses vocabulários, né? Enquanto no texto 2 também, ele vai realizar uma exemplificação aí do processo, né? De um processo ao resultar o caráter ofensivo atribuído à influência do árabe, somente do árabe aí, né? No caso, nos períodos do século XVI e XVII, visto que parecer com árabe, assim é a acusação dessa dessemelhança com o latim. E não é, no caso, o latim também não é somente o árabe, mas o latim também influencia nisso. Então, a pergunta, ela traz o seguinte, né? Se for relacionar as ideias dos textos, o que os dois textos vão trazer para a gente aí, da história e memória dessas línguas, a formação, quanto à formação da língua portuguesa, o que pode tirar disso? Exatamente isso, essa questão de ambos os textos aí, trazer o resultado, no caso aí o português, ser o resultado dessa influência de outras línguas no passado, né, que vai carregar marcas delas em suas múltiplas camadas. Então, o português é a formação, é o conjunto dessas línguas, também do latim, não somente do árabe, que é o que o texto 2 vem trazer para a gente, quando ele afirma que parecer com o árabe assim, é uma acusação de dessemelhança com o latim. E não é verdade, né? O português é um conjunto dessas línguas. Então, os textos trazem isso para a gente. Olha só, por que não são as outras afirmativas? A presença dos elementos de outras línguas no português foi historicamente avaliada como índice de riqueza. Sim, foi. Mas por que não é a letra A? A pergunta, a questão está dizendo para a gente
O que ela quer saber? Ela quer saber quanto à formação da língua portuguesa, né? Não é somente aí, no caso, a presença de elementos de outras línguas. Você poderia confundir, porque as duas alternativas estão parecidas. Mas veja bem, a A, no caso, está trazendo a presença de elementos de outras línguas no português, foi historicamente avaliada como índice de riqueza. Mas não tá, ela foi avaliada como índice de riqueza, mas o que vai além disso? O que a pergunta quer dizer? Ela quer trazer para a gente, né, qual a formação da língua portuguesa em si. Então, o português, ele é o resultado da influência de outras línguas, né? Então, o que faltou na alternativa A foi exemplificar o que é isso. Presença de elementos de outras línguas, que foi historicamente avaliado como índice de riqueza. Mas tá, que outras línguas? O que aconteceu? Ela carrega marcas de múltiplas camadas. Então, faltou completar isso. É um índice de riqueza? Sim. É elementos de outras línguas? Sim. Mas por que ela é um elemento de outras línguas? Perceberam a diferença das duas alternativas? Por quê? Devido ao quê, né? O português foi historicamente avaliado como índice de riqueza, beleza, presença de outras línguas. Mas repara que a letra C está mais completa, porque ela traz que o português é resultado da influência de outras línguas, sim, né, no passado, e carrega o quê? Marcas delas em suas múltiplas camadas. Então, é muito além do que ser um índice de riqueza. É isso que vocês têm que tomar cuidado aí nas alternativas, aqui está mais completa. Vamos ver a outra, né, a B. O estudioso da língua pode identificar com precisão os elementos deixados por outras línguas na transformação da língua portuguesa? Sim, ele pode identificar, mas o texto não traz somente disso, apesar do texto 1, né, trazer sobre, na passagem da língua, sobre a questão aqui, ó, fornecendo o pesquisador menos elementos de uma biografia. No caso, apesar do texto tratar, né, sobre estudo geológico aí, essa comparação aí, ele não traz somente isso, só o fato do estudioso da língua poder identificar com precisão esses elementos deixados por outras línguas. E o texto 2, que trata também sobre a questão aí do árabe, do parecer com latim, nessa mistura aí. Então, não é somente o estudioso da língua poder identificar com precisão. A questão, ela está trazendo quanto à formação, o que forma a língua portuguesa em si, né? A respeito da história e memória dessas línguas. Qual a formação da língua portuguesa? Saber. É isso que a questão está pedindo, então tem que tomar muito cuidado aí. Apesar dos textos aí, né, muita gente, né, ser complexo para ler, vocês têm que entender esse ponto de vista, o que a questão está pedindo, né, o que ela quer em si. Então não é somente estudioso da língua poder identificar com precisão esses elementos deixados. Que elementos deixados? Quais são os elementos deixados? São exatamente, né, no caso, as marcas completas, né, as marcas que ela carrega em si, né, dessas múltiplas camadas aí das línguas. Então, por isso que também não é a B. Olha só, a D. O árabe e o latim estão na formação escolar e na memória dos falantes brasileiros? Opa, mas espera aí, relacionando a ideia dos textos, a letra D está especificamente, né, ligada a qual texto? Somente o texto 2. Mas a questão que é trazer, ela está perguntando em relação aos dois textos. Então tem que tomar cuidado com isso também. Ela está se referindo aos dois, não é somente ao texto 2. A partir daí você já pode descartar a D. E no caso aqui, o árabe e o latim estão na formação escolar na memória dos falantes? Sim, estão, apesar de... Eu também não concordo eles dizerem que o latim, né, muitas expressões do latim são uma língua morta, ele não é. No caso aí, muitos nomes científicos vêm do latim, né? Nomes de animais, nomes de vírus, né? De doenças, vários nomes aí se originam do latim. Mas aqui no caso, especificamente na questão, o que trata aí sobre o árabe e o latim é só o texto 2. E não é isso que a questão está pedindo, ela quer relacionar os dois textos, né? E no caso aqui, o árabe e o latim estão na formação escolar também. Mas não no caso aqui, ele trata, é uma acusação de descendência do latim. Então, é os dois, né? Na formação escolar na memória dos falantes brasileiros. Então, os dois estão, sim. Mas por que também não é a letra D? Porque não está se referindo somente ao texto 2. A questão pede ambos os textos. Olha só, relaciona as ideias dos textos. Então, são os dois textos. E qual texto que traz? Os dois textos traz a questão do árabe e do latim? Não,
somente o texto 2 que vai trazer isso. E não é isso que a questão está pedindo. A questão quer relacionar os dois textos. Então, tomem cuidado. E por que na letra E? A influência de outras línguas no português ocorreu de maneira uniforme ao longo da história. Tomem cuidado, né? No caso, ela parece muito com a letra C. Mas por que não é somente a influência de outras línguas no português? Qual que está mais completa? Como? Por que a influência de outras línguas no português ocorreu de maneira uniforme ao longo da história? Porque ela carrega camadas dela, porque ela carrega, né, marcas delas em suas múltiplas camadas. Reparem que a letra C, a alternativa mais completa, você poderia confundir ela entre a letra A e a letra E. Mas o porquê, né? Falta aí um complemento. Então, esse complemento está na alternativa C, né? Sim, a influência de outras línguas no português. Sim, a mesma coisa que a presença de elementos de outras línguas no português foi historicamente avaliada. Também, mas por quê? O que constata aí, né, no caso aí que a questão está pedindo, o que os dois textos constata aí? Qual que é essa formação aí histórica e de memória? Exatamente pelo fato de que, pelo fato das línguas no passado carregar marcas delas, aqui no caso delas, em suas múltiplas camadas. Então, é além da influência de outras línguas, como a questão a alternativa trata para a gente, aqui no caso, e por quê? Qual o motivo? Justamente pelo fato dela carregar marcas delas aí em suas múltiplas camadas. Porque, no caso, os dois textos retratam sobre isso, né? O texto 1, se as línguas são arquivadas na história, né? Olha só, ela trata isso, um período que começou, de sedimentação. Olha só, na passagem de uma língua para outra, algo sempre permanece, mesmo que não haja ninguém para lembrar. Então, a questão de memória, né? Olha só, camadas, o texto 1 vai trazer sobre isso. Aqui, ó, como uma chapa mineral marcada por camadas. Então, o texto 1, ele faz essa comparação para a gente, né? E o texto 2 também fala sobre a influência do português. Então, tomem cuidado. Por isso que a letra C. A letra C é a alternativa mais completa. Então, tomem cuidado, que o Enem também gosta de confundir vocês aí. Prestem bastante atenção nas alternativas. Reparem a alternativa que está mais completa, né? Porque senão vocês vão acabar confundindo aí. Por isso que a C é mais completa. Porque apesar do português aí ser o resultado de influência de outras línguas, no caso aí no passado, ele vai carregar também marcas delas em suas múltiplas camadas. Então, essa é a alternativa mais completa que ambos os textos vêm trazer para a gente. Então, tomem muito cuidado aí, viu, gente, com as pegadinhas, né? Muito interessante esse texto, né? Retrata aí sobre a língua portuguesa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí, né, em relação às outras alternativas. Reparem como o Enem, ele gosta de muita pegadinha. Se você for fazer isso, né, infelizmente o tempo é curto, mas vocês têm que tomar muito cuidado porque as alternativas são bem parecidas. Você pode acabar se confundindo aí. Então, quando vocês forem fazer, vai direto na alternativa mais completa, né? Aqui no caso, como pediu ambos os textos, espera aí, qual alternativa que está semelhando, que é mais completa a ambos os textos, né? Que retrata os dois textos. Então, tomem cuidado aí para não confundirem, beleza? Bom, espero ter esclarecido para vocês por que a letra C, né? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, espero que vocês tenham acertado também. E não deixem de estudar, quem puder se inscrever no canal, que vai estar ajudando bastante aí na divulgação do conhecimento para vocês. Não deixem de se inscrever, curtam, compartilhem. E bons estudos para vocês aí, vejo vocês nas próximas questões de linguagem, beleza? Não se esqueçam aí disso. Falou? Então tá, um abraço, até mais.